Hello, Manos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92. A música nos conecta, os bons papos nos conectam, a saúde nos conecta aqui na 92, 984410010. Você manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show, 984410010. E eu quero saber como é que tá o teu shape pro verão. Tá bacana? Tá aquela gordurinha sobrando, né? Eu sei que tá todo mundo com a gordurinha sobrando. Você começou tarde, o cara que tá aqui comigo é um bruxo, grande amigo, um cara que se tem alguém que pode te ajudar a chegar bem no verão, é esse cara, belezaça? Mas aproveita e segue lá, @Mano Dal Ponte, @92 Rock Pop no Instagram, acessa o site da 92, 92rockpop.com.br. Todas as entrevistas estão no site da 92, inclusive essa. Trabalho maravilhoso, nosso querido Igor Fontana, nosso bruxão, né? E ele tá aqui comigo, falando de saúde, falando de vida, falando sobre hábitos saudáveis, falando sobre escolhas. Dr. Max Rego. Max, prazer te receber mais uma vez, meu velho, tudo bem? Boa tarde, Mano. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para tentar contribuir com um pouquinho de conhecimento. Para tentar salvar a galera que quer chegar no verão bem ou não? Se salvar um já tá valendo, né? Me diz uma coisa, Max, ainda dá tempo de chegar no verão bem ou não? Ou já passou, a galera já perdeu o time? Não, sempre dá. Sabe aquele voo que você vai pegar que você escuta outro falante, atenção, última chamada? É agora. É a última chamada mesmo? Do verão é a última chamada. Tá bom, o pessoal em novembro agora, a mulherada e os homens começam a alucinar querendo um resultado muito rápido, Max. Chega muita gente. Ah, inevitável. Todo ano é a mesma coisa. Muita gente se programa, faz metas, né, pro ano que vem, não, porque ano novo, vida nova, mudar estilo de vida, vou contratar um personal, vou fazer dieta. E vai empurrando com a barriga pro próximo mês, pro próximo, não, deixa passar a Páscoa, aí vai esticando. Quando vê, tá encostando, final de ano novamente, aí bate o desespero. Não fez nada do que falou. Bate o desespero, então é muita gente agora procurando. A gente sempre fala, né, mano, que o ideal é construir um corpo saudável, né? Não só estética, mas fisicamente, organicamente, para uma vida toda, né? E conseguir dar essa manutenção, né? Que é o mais difícil. Para isso tem que mudar hábitos, né? A rotina, hábitos saudáveis. Mas é inevitável que nessa época do ano tá todo mundo preocupado com o verão, porque começa a dar as primeiras ondinhas de calor, começa a tirar peças de roupa ou colocar roupinha mais curta, e aí começa a bater uma certa agonia. Começa a ver o que não queria, né? Tá mas sobrando. Isso aqui no passado me serviu, agora não tá servindo, né? Isso dói mais pro homem ou pra mulher, Max? Essa história de uma roupa que servia e não serve mais. Pra mulher, de modo geral, dói mais, os dois ficam incomodados, mas a mulher bem mais. Ô, Max, agora tem uma coisa que acontece e tu vê isso todos os dias. Todo mundo que emagrece passa por um problema, né? Suas roupas acabam não servindo mais. Geralmente a mulher não tem esse problema porque ela tem uma quantidade de roupas absurda que ela não precisa. Os homens a gente vê, né, mais nitidamente que ele emagreceu porque primeiro a gente já nota a roupa que tá sobrando. E o homem, ele é teimoso, ele demora a comprar roupa. Ele fica sempre desajeitado depois que ele emagrece, né? Exatamente. É todo torto, você olha pra ele, tá todo torto. Você fez uma constatação que é um fato, né? O homem, ele emagrece e ele continua usando as roupas que ele tinha de quando ele estava bem acima do peso. E ele fica desajeitado mesmo. Vai ser um saco que esvaziou, né? E parece que tá doente, né, Max? Parece que tem alguma coisa errada, porque a roupa tá... Exatamente. A mulher não. A mulher, ela vai emagrecendo, ela já vai apertando roupa, mandando pra costureira, comprando roupa nova. Se ela já foi mais magra anteriormente, ela recupera, busca o guarda-roupa de volta, que ela não conseguiu usar e agora consegue. Porque a mulher não joga a roupa fora, né? Dificilmente, nunca, né? Você nunca vê uma mulher se desfazendo no guarda-roupa, né? Ela só se desfaz de um pra pegar 3, né? A minha esposa é uma exceção. Ah, é mesmo? Ela consegue... Se desfaz e das minhas também. Porque ela disse que eu sou muito apegado. Pra que tu vai usar isso aqui? Não se usa mais. Essa cor não se usa, tá fora. Você gosta de ser apegado? Não sou apegado, mas eu não ligo, vou deixando. Eu não sou acumulativo. Mas se a roupa tá ali, tá inteira, eu compro outra fica ali. Eu penso, uma hora eu vou usar. Max, olha só, a maioria dos homens que eu conheço, que você conhece também, guardaram o terno da formatura por 20 anos, Max. Mas isso eu não Eles fiz. só param de usar o terno da formatura quando ele não serve mais, Max. Pô, é verdade, cara. Quando o cara engorda, senão o cara continua usando. Não, isso eu não fiz, mas aqui minha esposa é um outro extremo, né? Ela comprou pra esse verão, pro próximo já tá trocando, já tá... Ah, tá, ela gosta de novidade. Ela gosta de novidade, entendeu? E ela vai tá sempre se atualizando nas roupas, né?
Mas o homem, ele meio que assim, ele para de usar quando fez um furo na roupa, quando desbotou, né? Ou quando não tá servindo, né? Não serve mais, né? Ô, Max, mas nesse caso da autoimagem, né? O homem, por exemplo, quando ele emagrece, ele sente que emagreceu, mas ele ainda não consegue ter a autoimagem dele magro, cara, constatar num todo, ele demora para entender, no caso específico do homem. Não é que ele demora para entender, mas eu acho que ele tem medo de voltar a engordar. Então ele pensa assim, ó, eu vou segurar mais um pouco para ver se eu realmente vou conseguir me manter magro. Aí eu vou comprar roupa. Diferente da mulher, que já tá no meio do processo de emagrecimento, já tá trocando roupa, já tá comprando, né? Ela nem emagreceu, ela já compra a roupa do número mais baixo, isso? E o homem não, o homem ele tem, a gente percebe isso, né? Que eu acho que ele quer se testar, ele quer saber se vai conseguir se manter magro ou não, tem medo de comprar e engordar de novo e perder o que ele comprou, né? Mas é mais difícil pro homem ou pra mulher se manterem magros? Qual dos dois? Eu acho que não dá para ter esse diferencial de sexo, né? Depende muito de personalidade de cada um, de foco, de motivação, né? Eu vejo assim, ó, pessoas que sempre foram magras, engordaram por algum motivo específico. Doutor, engordei porque eu fiz um tratamento aí, eu passei por um problema de saúde, tive uma doença autoimune, tive que usar corticoide por muito tempo, tive um problema emocional na empresa, no casamento, acabei descontando na comida. Foi um fato momentâneo que fez aquela pessoa ganhar peso, mas ela não tem genética para obesidade, ela não tem histórico prévio disso. É um paciente que vai emagrecer e provavelmente não vai ter dificuldade de se manter no peso. Agora, diferente do paciente que fala, doutor, eu lutei com a balança a vida inteira, eu já nunca fui uma criança magrinha, eu nunca fui um adolescente magro, e aí depois, quando eu casei, tive aquele ganho de peso violento, e depois eu passei por outro problema, engordei mais ainda, mas ele nunca foi um paciente magro o suficiente para ser saudável, né? A conversa é diferente. Ele vai lutar com a balança a vida inteira, porque ele disparou o gatilho da obesidade. Mas é verdade que a célula ela mantém a memória dela quando era gorda, Max? Tem isso? Isso é verdade? Tem uma coisa chamada set point metabólico. O que é isso? Set point metabólico é assim, ó, toda vez que você atingir o máximo do seu peso que você atingiu na sua vida, por exemplo, o máximo que eu cheguei foi 80 quilos. Inevitavelmente o teu cérebro vai registrar aquele peso. E aí cada vez que você diminuir 1 quilo, 3, 10 quilos, em seguida o teu corpo vai tentar te devolver o peso que você tinha, te levar para os 80 de novo. Isso é padrão do organismo? É padrão. Ele vai usar todos os recursos que ele tem para tentar te devolver o peso que você estava. O hormônio que lentifica o metabolismo, ele aumenta, o hormônio que acelera o metabolismo diminui, o hormônio da saciedade baixa, o hormônio que dá fome, ele aumenta. Ele vai usando os mecanismos que ele pode para te devolver aquele peso máximo, porque ele entende na nossa fisiologia que gordura é reserva de energia. E quer deixar você com o máximo de reserva possível. De evolutivo, energia. meio que mais ou negócio. menos assim. Tá. Na idade do homem das cavernas, sobrevivia mais aqueles que tinham mais reserva de gordura. Os animais, quando vão hibernar, isso, a primeira coisa que fazem é botar uma reserva absurda. Exatamente. Então é um mecanismo biológico de proteção. Então ele vai tentar te devolver o peso máximo. Mas agora eu engordei, não é mais 80, agora eu fui para 90. Pois então, agora teu set point metabólico é 90 quilos. Ele sempre vai se atualizando. Vai. Cara. Então isso é uma tristeza, né? Porque uma vez disparado o gatilho da obesidade, a tendência é a pessoa brigar com a balança pro resto da vida. Max, eu cheguei acho que a 118, né? Não adianta, é o meu corpo brigando pro meu 118. Sim, só que tem o seguinte, tem como você diminuir o set point metabólico? Tem, tá? Não é uma tarefa fácil, mas tem. Se você ficar um bom tempo no seu peso, né, mais magro, o seu organismo, seu cérebro passa a interpretar que aquele novo peso dele não é mais, vamos supor, o 118. Ele dá uma resetada. É o 100, por exemplo. Tá. Mas aí a pergunta que todo mundo me faz, né? Mas quanto tempo isso? Quanto tempo eu tenho que ficar no peso, meu novo peso, meu cérebro interpretar que não é mais aquele peso que eu tinha? 3, 6 meses, 1 ano? Não. Uma vez um paciente me disse que viu, né, um médico falar no programa de televisão, que para cada quilo perdido tinha que ficar não sei quantos meses no peso. Na verdade não existe essa conta matemática, tá? Depende de muita coisa, mas a gente sabe estatisticamente que é em média 2 anos e meio.
Se você conseguir se manter 2 anos e meio no seu novo peso, dali para frente fica mais difícil você recuperar o peso perdido. O problema é que a maioria das pessoas que tem reganho, ganham muito tempo, né? Muito menos de 1 ano já estão no peso de volta, né? Ah, Max, eu conheço, tive amigas minhas lá em Floripa, lá, mulher de um grande amigo, ela fez uma lipoaspiração e quando ela se recuperou da lipo, ela estava mais gorda do que a lipo. Durante o processo de recuperação, ela engordou mais. Exatamente. Cara, ela se destruiu no processo. E a lipoaspiração, que é um recurso muito bacana quando bem indicado, né? A lipoaspiração não é um tratamento de emagrecimento igual muita gente imagina. A pessoa está obesa, a obesidade é uma doença e não faz parte do tratamento da obesidade e lipoaspiração. Lipoaspiração é para mudança do contorno corporal. Estética. Tá. Então, onde é que a lipoaspiração eu vejo que fica bacana? Para aquele paciente que emagreceu, que está até num peso adequado, né, para sua estatura, ele se sente bem naquele peso, porém naquele peso ele tem alguma gordurinha, algum volume que incomoda ele. Tá. Doutor, eu me sinto bem nesse peso, não quero emagrecer mais do que isso. Porém, nesse peso tem um volumezinho aqui, uma pochetezinha aqui em volta do umbigo me incomoda, tem um pneuzinho aqui, que tá me incomodando. Aí o cirurgião vai ali, demarca aquela região e lipa e aspira aquela região e muda aquele contorno. Aí fica bacana. Tá. Bom, então um abraço pra você. Mano, boa tarde. Manda um abraço pro Dr. Max aí. Vocês estão falando uma coisa certa, mano. A minha esposa jogou fora. Minha esposa jogou fora uma camisa minha de dormir. Só tinha 25 anos. Que absurdo. O Zaverson mandou aqui o Faísca. Pô, absurdo, né, Max? 25 anos tá zero, né? Um abraço pra ele. Pô, tá zero. Mais 25 novinha. Tem mais 25 pra usar ainda. Tá posando 30 anos aí. O nosso querido Tony Provezano tá te mandando um grande abraço. Mano, o doutor tá falando aí, isso tem relação sim ao nosso cérebro reptiliano. A plasticidade do cérebro torna possível as alterações, mas tem que se manter. Pô, exatamente. Na verdade, o Tony é militar, né, cara? Então, quer dizer, o Tony ele vem de uma escola hierárquica, uma escola de assumir um compromisso diferente do ser humano normal, de disciplina, né? Disciplina total, disciplina, né, cara? A disciplina pro militar é um pouco mais fácil, né? Geralmente o cidadão que segue essa vida, essa carreira militar, na sua personalidade já é mais disciplinado, né? Ele já tem um padrão, né? Tem um padrão de autocontrole, disciplina diferente do resto da população, né? Tá, Max, vamos lá, tá falando do verão. Verão tá chegando aí, agora outubro, entramos em outubro, né? Sim. Se a pessoa começar o tratamento essa semana, quando é que ela emagrece efetivamente? Por exemplo, daqui até dezembro, uma pessoa consegue perder quantos quilos? Existe uma média para fazer ou não? Não, tudo depende do que ela vai fazer, qual o processo de emagrecimento que a gente vai utilizar nesse paciente e obviamente o peso que ele tá e a sua disciplina, qual o seu grau de comprometimento, porque uma coisa é a gente combinar algo no consultório e da porta para fora o paciente não faz nada daquilo do combinado, né? Ele assinou um acordo contigo e sumiu, né? Igual um paciente perguntou uma vez, doutor, qual é a garantia que eu tenho que eu vou emagrecer fazendo isso aqui que o senhor me passou? Eu falei, a mesma garantia que eu tenho que você vai fazer o que eu tô te pedindo, né? Se você fizer, a gente vai, eu falo assim, ó, a gente no consultório, eu vou dar o mapa da mina, do tesouro, né? Mas quem tem que trilhar é o paciente. Não tem como eu fazer dieta para ele emagrecer, isso não existe. Ele vai ter que cavar, né? Para procurar o tesouro, vai ter que cavar. E se ele não cumprir o combinado, ele não vai enganar a mãe, o marido, a mulher ou o médico, ele vai enganar a si mesmo. Ele não vai chegar a resultado algum, vai se frustrar. Ô, Max, e já aconteceu ao contrário, por exemplo, de você passar uma dieta para um paciente e ele fazer a mais do que deveria, porque eu sei que tem gente que é alucinado nisso, e aparecer no consultório com resultado absurdamente maior do que deveria. E aí você se preocupou ao contrário, você entende? Sim. Era pro cara perder, sei lá, 10 quilos e ele apareceu com 15, 20. Quase toda semana. Parece. É mesmo? Mas por quê? Isso. Porque 10 pessoas, elas fazem demais? Eles são extremamente focados. E aí se você fala que é pra comer X gramas, ele come a metade. Aí eu falo, a gente tá no plano alimentar dele ali, a Nutri montou um plano. Quando eu vou perguntar pra ele, não, a janta eu não tô jantando. Aí ele já tirou por conta própria alguma coisa ali, né? Aí ele vê que tá emagrecendo, se empolga, ele dobra a atividade física, né? Dependendo do que ele fez, se ele estiver na linha do saudável, não tem problema nenhum, né? Mas pode ser perigoso. Mas depende qual é esse exagero, esse grau de exagero que ele tá fazendo, né? Porque um déficit calórico também muito acentuado pode fazer muito mal à saúde, né? Um déficit calórico muito acentuado, feito por conta própria, sem nenhum tipo de acompanhamento, mano, ele pode depletar massa magra, ele pode ter uma chance maior de reganho,
né? Então, existem sim dietas que é chamado na ontologia de VLCD, né? VLCD, né? São dietas de muito baixa caloria, que em algumas situações especiais pode ser acrescentada como estratégia, mas com começo, meio e fim, né? Geralmente são estratégias curtas e tem algum motivo que justifica aquela estratégia mais curta ali, né? Mas de um modo geral, essas dietas são feitas por conta própria, porque pegou na internet, dieta da sopa, dieta da lua, comer da lua aparece, aí não, né? Aí obviamente não tem muito respaldo. Ô Marcos, assim, ó, eu perguntei pra você a quantidade de quilos que a pessoa perde, porque imagino que a pessoa chegue lá falando pra você exatamente isso, né? Doutor, quero perder 20 quilos, né? E não é o parâmetro que você usa, né? Não é quantos quilos ela vai perder, né? Não é isso, né? Não é. O que acontece muito também, mano, é assim, ó, eu recebo muito paciente indicado de cirurgião plástico, tá? Porque ele procura o cirurgião plástico achando que a solução dele é na lipoaspiração, é na abdominoplastia, e chega lá, né, o bom cirurgião, ele olha e fala, não, querido, você está acima do peso, você precisa primeiramente emagrecer, senão a tua cirurgia não vai ficar boa, não vai atingir o objetivo que você quer. E aí convence o paciente que ele tem que emagrecer. E aí, doutor, mas quanto? Falei assim, olha, pelas minhas contas, você precisa perder no mínimo, sei lá, X quilos, 15 quilos. Menos que isso, a gente não pode pensar em cirurgia. E aí muitas vezes indicam, vai lá no Dr. Max, vai lá que ele vai te ajudar. E o paciente chega lá. Mas ele já chega lá pra mim com o número de quilos que ele quer perder e às vezes até com a data da cirurgia marcada. Porque ele quer a meta, né? A minha meta é aqui, doutor, eu marquei minha cirurgia para daqui 60 dias. Porque vai encaixar com as minhas férias, onde eu vou ter minha licença, que eu vou poder ficar de repouso, então para 60 dias. Só que o doutor lá, o cirurgião, disse que só vai fazer se eu perder essa quantidade de quilos. Então, eles chegam um desafio. Então, em algumas situações assim, né, a gente tenta montar alguma estratégia que seja um pouco mais animadora, um pouco mais motivadora para atingir aquele objetivo, mas sempre visando a manutenção depois. Não adianta dar um voo de galinha, dar uma emagrecidinha pro verão e engordar de novo, dar uma emagrecidinha para fazer a cirurgia e depois a cirurgia engordar tudo de novo. Ô Marcos, você tá falando de emagrecer, lembro de uma história, acho que eu não contei essa para você, né? Tem um grande amigo, isso na adolescência, eu lembro, ele era baixinho, mais gordinho, meio que um rinocerontezinho, assim, sabe, tranquilinho, né? E, cara, ele cansou, sofria muito bullying pelo peso, né? Pô, adolescente, né? História padrão que a gente vê. E ele simplesmente parou de comer, Max. Ele simplesmente decidiu, sabe? Parou de comer. Ele só comia quando estava quase desmaiando. Cara, foi um negócio muito alucinante, assim, Max. Sabe, a gente lembra dos momentos com ele, tu entende? Foi um negócio muito problemático, cara. Aí já tá entrando em transtorno alimentar, né? Aí outra coisa. Né? Isso aí já é um transtorno alimentar, uma doença mental. Então tem vários transtornos de tipo anorexia nervosa, que a pessoa é uma distorção da sua imagem corporal. Quanto mais magra está, mais gordo se enxerga. Não, né, cara? Tem isso mesmo? Tem, e morre, né? A pessoa morre de anorexia? Morre de anorexia nervosa, com certeza. Mano, uma curiosidade, quando eu era eu tava no internato de medicina, o internato ali é os últimos 2 anos da faculdade de medicina, que você fica ali estagiando dentro do hospital, né? Várias cadeiras. Vira escravo no hospital. Isso. O primeiro paciente que eu cuidava que morreu foi de anorexia nervosa. Porque aí no leito eu era responsável por tal paciente, tava na enfermaria 22, o leito 1, 2 e 3 é do aluno Max, do 5, 6, 7 é do tal aluno. Então a gente acompanhava aquele paciente ali, naqueles 3 meses que eu tava na enfermaria. E a minha primeira morte que eu acompanhei como estagiário era uma anorexia nervosa. Mas daí você não tem como que fazer? Uma menina de 16 anos. Caraca, Marcos. Mas o que? Não tem o que fazer, Marcos? Não... Tem, mas tem que fazer. Foi dado suporte, tudo, mas ela, mano, era uma coisa, mesmo com suporte ela médico. Não comia. Ela já chegou na internação muito debilitada. Pesando coisa assim de. Não chegava a 30 quilos, 20 e poucos quilos. Tá maluco, cara? Não andava, né? Ela parou de se alimentar, provocava vômito, aí começou devagarzinho, né? A mãe apertava, ela comia alguma coisa, a mãe virava as costas no banheiro, vomitava. Provocava o vômito, né? Foi emagrecendo. A mãe levou na psicóloga, levou no psiquiatra, foi entrada com medicamento e até que chegou um ponto que ela chegou a um nível que a menstruação parou, não menstruava mais. Caraca, velho. Começou com queda de cabelo,
teve alteração visual, tudo por deficiência de vitaminas. Não tinha nada no corpo, não tinha nada, pô. E aí chegou a ser internada, mas já chegou para internação já no estado, já chegou de cadeira de roda, já não estava andando mais, acamado o tempo todo, e não conseguimos dar volta naquela paciente. Então, para quem acha que isso é anorexia nervosa, porque é uma questão só de dar um remedinho ali, um ansiolítico, vai resolver. Não, muitas vezes, se deixar evoluir, o caminho é difícil, tá? Marcos, agora você falou uma coisa assim, a gente vê muito documentário da Segunda Guerra Mundial, né? E muitos deles sobre os campos de concentração e aquelas atrocidades todas. Sim. E eu me lembro de um documentário que quando os americanos encontraram um dos campos, eu acho que era Auschwitz, não me lembro, o que os americanos foram fazer na hora, eles tinham toda a comida que tinham, eles deram para os prisioneiros. E alguns prisioneiros morreram na hora que comiam. Sim. Entende? Porque, cara, é um negócio muito alucinante. Depois eles entenderam e disseram, não, parem, vocês não podem dar comida. Não. Você tem que ir dando a comida, né, a suplementação para ele, nutricional, aos poucos. Mas você imagina o choque, né, Marcos? Porque existem várias alterações metabólicas que ocorrem naquele organismo que está zerado de alimentação. Sim, não tinha nada, né, cara? E você não pode chegar e soltar uma bomba de caloria de uma vez. Ele nem absorve, ele não consegue absorver, não é que não absorve, tem alteração metabólica mesmo, tá? É tipo o pós-bariátrico, que vai lá, começa a comer muito, tem o dumping, porque quando come doce. Então, nesse caso, tem que ser tudo calculado e de pouco a pouco. Loucura, né? Vamos falar mais disso na volta, pode ser? Vamos. Doutor Max Rego comigo aqui, ó, dá tempo ainda, hein? Dá tempo ainda, dependendo do teu tamanho também, né, Max? Um cara tá bom. Um cara acho que não dá, né? A gente já volta, mas o Max dá jeito. A gente já volta aqui no Manos Radio Show, a saúde nos conecta. Doutor Max Rego aqui na 92. Voltamos, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, a saúde nos conecta. Hoje, comigo aqui ele, doutor Max Rego. Sempre num papo bacana, Max. Doutor, pergunta aqui. Doutor Max, sou mulher, tem uns lugares que a gordura não sai, não tem jeito, né? Quais os lugares mais difíceis para uma mulher perder gordura? Você falou da pochetezinha do homem ali, acho que é por isso, pô. Que a pochetezinha o cara não perde também, demora, né? De um modo geral, mano, o homem, ele tem um padrão de distribuição da gordura diferente da mulher. Tá. Por isso que a gente fala que existe a obesidade centrípeta, ou que acumula na região central, né? Ou andrógena, ou a da mulher, que é em forma de pera, tá? Tá, que ela vai alargando embaixo, é isso? Isso, a mulher tende a acumular mais gordura, às vezes, na mama e no quadril, tá, né? Bumbum, colote, né? O homem mais abdômen. Porém, tem mulher que tem obesidade padrão do homem. Aquela mulher que às vezes tem as costas mais largas, não tem muita cintura, que tem menos massa muscular, perna mais fina, né? E o abdômen mais globoso, padrão de homem, que geralmente é a mulher que tem resistência insulínica. Isso depende muito do padrão hormonal da mulher. A gente fala que tem mulher que é estrogênica e tem mulher progesterônica. Tá. Ou seja, uma tem predominância estrogênica, outra predominância de progesterona. A mulher com predominância estrogênica, de estradiol, ela acaba acumulando gordura, e a mulher é mais violão. Tá. É mais peitão, tá, bundão, mais bundão, tá, quadril largo, ela acumula gordura com mais certa facilidade, se queixa mais de celulite, né? Frequentemente tem mais lipedema. A mulher progesterônica é a mulher mais magrinha, sequinha, retinha, não tem muito peito, não tem muito bumbum. Não tem nada, na verdade, aí também. É ferradurinha, assim. Então tudo depende da distribuição, né, da gordura, depende do perfil hormonal. Tá, mas quando você fala de hormônio, por exemplo, a mulher depois que dá luz, a vida dela vira um caos, falando de hormônio. Sim. Né? E eu sei que muitas mulheres acabam engordando e não conseguem mais perder. E aí já é outra luta pra mulher. É uma outra luta por vários fatores, né? Rotina. Filho pequeno não é fácil, uma tarefa fácil. Ela já não consegue ter mais tempo e energia para fazer o exercício que ela fazia antes de ser gestante. Ela esquece dela, né? Esquece dela. A alimentação fica o que é mais fácil. O que faz tem, lanchinho, né? O que dá, né? Porque o foco é o bebê. Aí fica noites sem dormir e acorda para dar mamar e chacoalha a criança e bota para rotar e bota na cama de novo e troca a fralda, né? Essas noites em claro
altera todo o seu perfil hormonal, né? Cortisol, hormônio de estresse, tudo se altera. Então, essa rotina da mulher depois da gestação é complicada. Então, mas ela consegue chegar no meio dessa, quando ela está no meio do furacão, consegue sentar com você e ter bom resultado mesmo no meio dessa... Com certeza. Dá para fazer? Com certeza. Eu vejo que tem muito paciente que chega lá e fala para eles, era para eu ter vindo aqui já há um ano atrás, mas como eu tinha bebê pequeno, eu estava amamentando, eu esperei parar a amamentação para poder vir aqui, porque ela entendia que amamentando não tinha nada para fazer. Ao contrário, você vai dizer, não, aí que tem, né? Com certeza tem. É que no arsenal terapêutico, assim, medicamentoso e medicamentos, isso sim, boa parte não pode ser usado, né, em quem está amamentando, mas nem tudo está baseado só no medicamento. Entendi, a criação de rotina, modificação da dieta, dos hábitos saudáveis, a própria atividade física. Existem alguns suplementos que ela pode usar assim, amamentando, que vai favorecer, vai ajudar. Então tem muito o que fazer sim. E qual é o lugar mais difícil da mulher perder gordura? Tem um ou não tem? Assim, eu acho que é o culote. O culotezinho aqui do lado aqui? É. Aquele do ladinho assim da perna. Muitas vezes a mulher emagrece o corpo inteiro e ali diminui o volume, mas fica um volumezinho para quem tem, né? O culote ali, e aí vai ter que ir pra uma lipoaspiração. E aí não tem jeito, aí vai ter que ser estética. É aquela situação que eu falei no começo, a né? Estética daí. Tô no peso ideal, mas ficou um volumezinho aqui que tá me incomodando ainda. Ô Marcos, você falou do peso ideal, mas tem paciente que te procura no peso ideal querendo emagrecer mais ainda? Tem. Pô, e o que você faz com esse cara, velho? A primeira coisa é um trabalho de convencimento, de explicar para ele com impedância, com tudo, que o que ele quer não é o saudável. E às vezes acontece ele emagrecer. A primeira pergunta que eu faço, inclusive fiz agora para pacientes vir para cá, é: qual é o peso que você se sente bem? Porque eu tô com o exame de bioimpedância dele na mão. Eu já sei, né, calculando pelo exame o que seria ideal para ele, mas eu quero saber dele, o que ele se imagina. E muitas vezes o paciente, a bioimpedância pede para ele baixar 30 quilos, ele fala, não, eu acho que eu perdi uns 8, 9 quilos, acho que eu vou ficar muito bem, né? Aí eu inverso, é aquele paciente que botou uma meta curta porque acha que a meta ideal é muito longe para ele, não vai conseguir chegar. E tem o inverso, esse paciente que tá bem, a bioimpedância só para ajustar 2, 3 quilos, fala, não, eu preciso perder uns 10. Não, mas 10. Você olha pro cara, tá louco? Você vai ficar abaixo do recomendado, não está em nível de saúde. Ah, mas era o peso que eu tinha antes de casar. Mas não quer dizer que aquele peso antes de casar era um peso saudável. Tá, mas você já fez o contrário, de mandar o cara comer demais? Você teve assim, olha, vem cá, vamos ter que dar uma liberada nisso aí que eu preciso ser ganho. Já fiz assim, porque tem pacientes que procuram para aumento de peso. E é uma tarefa mais difícil que emagrecer. Para. Se aumentar peso é pior do que emagrecer? É uma tarefa mais difícil que emagrecer. Para. Você fala isso pro cara que sempre foi gordinho, até uma ofensa, Max. Não, pô, o cara, o paciente chega ali, eu olho para um cardápio, eu engordo, não preciso nem comer, pô. Mas a mesma dificuldade que esse paciente, que o gordinho tem de se manter magro, o extremamente magro tem de ganhar peso. Mas por que? O corpo dele não absorve? O que é? O metabolismo é extremamente acelerado, tudo que come queima. Assim, vamos colocar assim, as substâncias que favorecem o emagrecimento nele é tudo muito alto, aquilo que favorece o ganho de peso nele é tudo muito baixo. Então assim, ele consegue ganhar uns quilinhos ali com muito sacrifício, chega final de semana ele pega uma gripe, uma dor de garganta, fica 2 dias sem comer, perde tudo. E igual o gordinho que emagreceu até sexta-feira, que ganhou e segunda tá no peso de novo. Não, é pro cara, mas chega, por exemplo, você falou do gordinho que ganha, dá pra você ganhar 1,2 kg em 1, 2 dias? Isso é possível ou não? Você vê isso acontecer, Marcos? Ganhar um... Porque assim, a gente pega exemplos, de grandes atletas, que os jogadores de futebol perdiam 3, 4 quilos não, às vezes num jogo, sabe, entende? Eu lembro do Palhinha, você lembra? Palhinha, eu lembro que ele tinha um problema, eu não lembro qual era o problema dele, ele falou que perdia 4,5 kg num jogo de futebol. Ali boa parte é líquido, né? Perdia muito líquido e tal. Boa parte é líquido, desidratação. Gordura não é tudo isso. Você não consegue daí. Não. Porque assim, mano, 1 quilo de gordura corresponde a 7.700 calorias. 1 quilo. Então, para você engordar 1 quilo, você tem que fazer um superávit calórico de 7.700 calorias. Vamos dar um exemplo. O meu organismo gasta 2.000 e poucas calorias por dia. Então 2.000 e poucas é o que ele precisa para sobreviver em 24 horas. Beleza. Se eu comer 2.000 e poucas, é o que ele precisa. Eu tenho que comer 10.000.
Para poder para sobrar 7.700 ele armazenar. Ok. E a conta para o emagrecimento é o inverso. Tem que fazer o déficit de 7.000. Então, uma pessoa que perdeu 3 quilos em um dia, ela teria que ter feito um déficit calórico de 20 e poucas mil calorias. 22, 23 mil calorias. Então, ela não fez esse déficit calórico, não tem como fazer. Por isso que boa parte daquele peso, geralmente, é água. E às vezes a água até de dentro do músculo. Você tá falando, por exemplo, de emagrecimento, né? Tem um grande amigo, acho que você conhece, o Lucão Colonete, halterofilista. Sim. Pô, bruxo, meu amigo, né? E a gente conversa muito sobre as dietas, a loucura, né, cara? Pô, quando ele vai para competir, Max, um mês ali antes do campeonato, ele assim, mano, ó, é absurdo, cara. Eu dobro uma pizza como inteira, como 5 potes de sorvete naquela última semana, porque ele precisa daquela energia naquele momento. Sim. Né? Quando o cara levanta 300 quilos, ele falou que o que ele perde ali, o estouro que acontece no corpo, isso mesmo. É uma loucura, mas daí é a exceção da exceção, né, Max? Sim. Aí você tá falando de um... Exatamente. Mano, uma vez, em 2005, a gente tinha uma clínica lá em Presidente Prudente, né? Eu morava no interior de São Paulo ainda. E lá a gente, por um período, a gente fez o acompanhamento da Seleção Brasileira de Atletismo. Que treinava lá em Presidente Prudente, né? É na época do Claudinei Quirino, do André Domingues, que foram campeões. E uma vez eu lembro que esse André Domingues, a dieta dele tinha 7.800 calorias por dia. Porque eles eram uns cavalos de corrida, né? Eles ficavam 2 horas numa pista, treinando, correndo. Depois mais 2 horas de esteira? Não, na academia, de força, e depois mais um treino regenerativo. Então eles treinavam 6 horas por dia. Então o consumo deles de caloria era um absurdo. E se fosse menos que aquilo, ele perdia massa muscular. Caraca, velho. O percentual de gordura dele era baixíssimo. O cara não tem nem gordura. 3%, uma coisa muito baixa. Então ele era extremamente forte. E você pegava na barriga dele para puxar a pele, igual puxar a pele em cima da mão, do dorso da mão. Não tinha, não existia. Era só pele e músculo por baixo. E o fundista que a gente fala, que é aquele corredor tipo de maratona, ele não pode ter muito músculo, porque o músculo pesa. Né? Então os quenianos são os campeões, eles têm pouca massa muscular, né? Porque ele tem que correr muito tempo e o esqueleto deles geralmente é o osso até mais leve. E aí com menos músculo, menos músculo leva aquele esqueleto com mais facilidade. Não pode ser muito forte. Agora, o velocista, 100 metros livres, 200 metros livres, 400 com barreira, esses são aqueles cavalos de corrida. É força mesmo. Força. Músculo. É o máximo de intensidade num curto intervalo de tempo. Então eles tinham muita massa muscular e pouca gordura. E aí, se ele perder massa muscular, ele perde explosão. E aí nós fizemos um trabalho, ele ganhou uma massa muscular, ele estava bem, e era véspera, faltava coisa de 10 dias para o Troféu Brasil. Ele pegou uma amidalite, ficou treinando muito tempo na chuva e tal, pegou a amidalite, a garganta dele, a amígdala encostou uma na outra, ele não conseguia comer. 2, 3 dias, ele perdeu 4 quilos. Mas é tudo massa muscular. Ali era massa muscular direto. Porque não tinha gordura, né? Perdeu 4 quilos de músculo. E aí, como ele perdeu essa massa magra, os índices dele baixaram absurdamente. E para um velocista, 1 segundo é uma eternidade. Sim. Né? Na meta dele. Tá louco. E aí foi todo um trabalho para devolver essa massa muscular dele em coisas de 7 dias, 10 dias, para ele voltar a fazer os índices dele para essa competição. Mas na época a gente conseguiu. Depois eu já parei de acompanhar, de trabalhar com um atleta desse nível, né? Foi só nessa época mesmo. Mas pra você ter uma ideia, que para ele ganhar músculo era difícil, né? Porque ele já tinha um perfil magro. Né? Ele tinha aquele perfil mais longilíneo, ele queria ser velocista, então ele teve que fazer todo um trabalho para ganho de massa muscular. Você tá falando, por exemplo, de atleta, né, cara? A gente pega o exemplo os esportes norte-americanos, o beisebol e o futebol americano, né? Eles permitem que atletas mais cheinhos participem, diferente do futebol, né? Futebol, se você tiver um atleta um pouco acima do peso, ele já não consegue jogar direito, né, Max? Isso, exatamente. É um esporte que não permite, né, para cada esporte tem um padrão, né, de composição corporal mais adequado para aquilo. Por exemplo, maratonista,
Uma vez também atendi um maratonista que ele disse que a dificuldade dele era na água, na natação. Ele ia bem na bike, ele ia bem na corrida, mas na natação não. Mas a gente foi ver o que acontece. Ele tinha um percentual de gordura muito baixo. Ele era muito forte, muito definido. Então aquilo, na bike, até ajudava a força nas pernas dele, só que a gente tem que ter um raciocínio, que a proteína, ela afunda, a gordura, ela boia. Então o que acontece? Na natação, como ele tinha pouca gordura, ele afundava muito na água, o arrasto dele era muito maior. Caraca. O gordinho boia mais, tá, Marcos? Então, não é o obeso, não, mas ele tinha que aumentar um pouquinho. Se você analisar os nadadores, eles são pessoas altas, um braço, né, longo. É verdade, são mas isso, maiorzão, é verdade. Eles têm um percentual de gordura não é tão extremamente baixo assim. É verdade, eles não são definidões, não. Eles são largos, tal, mas não é. Exatamente. Não tinha. A gordura boia, então. A gordura boia. Essa daí diminui o arrasto. Você não sabia, né, cara? Ô, Marcos, mas você atende muito a esportista hoje ainda ou não? Não. Hoje não é. Não, porque não é mais meu foco, entendeu? E atendo os esportistas assim, né? Não o profissional. Os amigos, tal, que acabou. Eu tô treinando, jogando beach tennis, eu faço jiu-jitsu, eu tô fazendo pedal, eu faço. Sou triatleta, mas não sou competidor. Mas tem uns amigos nossos aqui, os triatletas em Criciúma, que estão alucinando já, cara. Tem cara que faz 2, 3 Ironman que não é nem. E é amador, Max. Por ano, aqui em Criciúma. Tem uns loucos aí que eu entrevistei, os caras estão. É porque aquilo. Como é que eu vou te dizer? Não é que vicia, mas ele vai se estimulando cada vez mais a alcançar uma meta, mas ele quer participar de novo para ficar melhor do que ele fez o ano passado. É muito pessoal isso também, né? É um desafio para ele mesmo. Não é nem com os outros, mas é consigo mesmo. Tá, mas agora, Max, quando é que o esporte não é sinônimo de saúde? Quando existe um excesso, porque tudo na vida tem dose, tá? Tudo tem dose. Se eu pegar um carro 0 km, deixar na garagem parado, daqui 2 anos eu vou tirar da garagem, a bateria já colou as placas, não pega mais, tem muita coisa que tá emperrada, né? Desconfigurou. Por outro lado, se eu pegar um carro e sair dando cavalo de pau com ele, tirando racha, em 3, 4 meses ele tá pitando, tá fundindo o motor. Porque não foi feito para aquilo ali. O nosso corpo é mais ou menos assim. Você ser sedentário, não praticar atividade física, não fazer nada, obviamente isso não é saúde, tá longe da saúde. Mas o excesso de atividade física também não é. O exercício físico produz radicais livres, que é o que leva ao envelhecimento. O excesso de exercício, você vai fazer um excesso de radicais livres também. Isso é verdade também, um excesso de. Tem certeza, isso? Com certeza. Dificilmente você vai ver um grande atleta que foi longe, centenário. O atleta que se mantém em alta densidade muito tempo, ele vai apresentar problema, pode ter certeza disso. Mas a história que o jogador de futebol, por exemplo, uma coisa que é muito nossa, para aos 35, 36, tem a ver com isso também ou não? É porque realmente o corpo não consegue responder? Isso, ali ele para em função porque ele não rende mais. É rendimento daí. Um atleta de 40, ele não consegue mais competir com o de 25. Sim. Ele perde na arrancada, ele perde na impulsão para cabecear, ele começa a perder em tudo. No reflexo. Ele fica mais lento, então questões de mercado mesmo, ele vai ficando fora do mercado, porque os outros estão num nível acima do dele. Mas se ele continuar jogando com alguém da idade dele, obviamente, aí não é mais nível profissional, ele pode continuar, né? Aí muda tudo e tal. Aí muda, mas assim, mano, dependendo do qual é o atleta, qual é o tipo de esporte, tem esporte que tem muito impacto na articulação. Tipo um tênis da vida. E aí a pessoa começa a ter problema no joelho, pelo tipo de impacto. Um esporte de luta, tipo boxe, né? Tipo Muay Thai, se for de competição é complicado, porque a pessoa leva muita porrada na cabeça. Porque não tem como ser saudável isso, né, cara? É impossível. Então, tudo tem que ter bom senso, tem que ter limite. Então, Max, agora você falou do bom senso, do limite. E o cara que tá gordinho, tô gordinho, vou lá agora, quero jogar um futebolzinho hoje à tarde. Isso aí como é que é? É a receita da destruição, né? O cara não faz nada, cara. Resolveu jogar um futebolzinho 2 da tarde, depois do almoço, num sábado, depois de uma costela. Pô, muitas vezes ele é uma bomba relógio, né? Pô, total, né, cara? Tudo depende, cada caso é um caso, não dá pra generalizar. Mas imagino eu que o gordinho que você fala é um paciente com síndrome metabólica, um paciente provavelmente todos regulados, metabolismo, insulina, gordura no fígado, tá hipertenso. Conjunto da obra. Tá no pré-diabetes.
né? Aí depende da idade dele, os outros fatores de risco, se fuma, se é estressado, se tem histórico familiar, né, de doença cardiovascular, às vezes ele está num risco muito alto e vai fazer uma atividade física a qual o corpo dele não está treinado para aquilo ali, não está preparado, não está adaptado, ele pode ter problema. Agora, esse cara, Max, chega para você constantemente, por exemplo, o cara que fuma, o cara que bebe, o cara que está acima do peso, o cara que é pré-diabético, né? Ele tem você vai dando cheque ali no mapa de risco dele, ele completa, ele bate 100%. Só que esse cara, se você tirar um desses fatores, ele acaba não melhorando muito também? Isso também não acontece? Depende. Não dá para generalizar, mano. Cada caso é um caso. Hoje eu percebo que a consciência das pessoas mudou muito em função da informação, né? Então hoje, por exemplo, é difícil apertar um paciente. Eu ainda pergunto: o senhor fuma? Há um fumante ainda, se existe? Quando eu me formei médico há 2001, 20 e poucos anos atrás, a maioria respondia que sim. O senhor fuma ou já fumou? E respondia que fuma ou que já fumou. Hoje é muito difícil. Outra coisa que eu percebi, para você ter um exemplo, o tal do café com açúcar. Cara, é muito difícil o paciente que eu pergunto: se eu tomar café, toma, mas com açúcar ou sem açúcar? O que responde com açúcar passou a ser uma exceção. Já não é mais um padrão que era. Não é. Paciente que não faz exercício nenhum, pelo menos os que me procuram, né? Tudo bem que tem aquele viés que quem tá me procurando é porque já é mais ligado a essa parte de saúde, né? De se cuidar. A maioria que tá ali faz atividade física. Ou parou, mas eu tô parado há 3 meses, com cirurgia no joelho e tal. Aquele não, eu não faço, nunca fiz, ele passou a ser a minoria. Tá, mas esse cara, por exemplo, que não faz nada, ele geralmente chega em você depois que deu alguma zica? Ou não vai ou não chega no Max esse cara? Chega os dois. Chega aquele que deu alguma zica, chega aquele que deu uma zica num amigo e ficou assustado. Chega, o cara dá uma olhada assim. Muitas vezes não foi com ele. Ele fala: meu Deus, outro dia eu atendi um que falou: meu irmão, ele infartou do nada, com 51 anos. Do nada. E ele é mais novo que eu sou mais gordinho que ele, eu sou mais estressado que ele, eu bebo mais que ele, e eu acho que eu sou a bola da vez, sou o próximo. Entendi, cadê? O cara já ficou com na mão, né? Isso, ficou preocupado. Então, tem todo tipo de paciente chega no consultório. Chega o atleta, o quase atleta, aquele ex-atleta, aquele que nunca fez nada, aquele que começou agora. Então a gente atende tudo. Aparece para cada um, é uma orientação, é um caminho diferente. Mas para você, quanto maior o desafio você acha melhor? Quando eu falo maior o desafio, é mais quilos mesmo ou não? Ou você não, você gosta assim, pô, esse aí é um desafio bom, esse aí nós vamos ter que mudar a vida dele. Com certeza. Você gosta dessa? Eu gosto porque aquele que é o desafio o paciente que não faz nada, ele é sedentário, ele tem a vida toda torta, ele bebe, ele fuma, é aquele que a gente consegue dar um resultado milagroso para a vida dele. Aquele que já chega quase que quase que na linha que a gente planeja, não tem muita alteração, muito o que melhorar. E esse cara que você muda a vida, vai falar a vida toda que mudou com o Max, né? Então, mas é o que eu digo sempre, né? Se você pegar 2 carros, um completamente poeirado e o outro praticamente limpo, se você mandar lavar os 2, qual é aquele que você vai ver resultado, a diferença? É verdade. É o que tá completo sujo, porque o limpo não tem muito o que mudar. Então aquele paciente chega lá todo capenga: eu tô cansado, memória ruim, não consigo dormir, tô acima do peso, minha função sexual diminuiu, eu tô cansado, não tenho energia. Esse é o que sai dali dizendo que fizeram um milagre na vida dele. Aquele que chega num hábito saudável legal, que treina legal, se alimenta bem, não tem tanto o que melhorar. E quer mais orientações, ou tá com algum problema pontual: minha memória, percebi que não tá boa a memória, meu sono não tá legal, eu queria aumentar um pouquinho mais minha massa magra. São pequenos ajustes aí. Foi o seguinte: o pessoal vai lá te consultar, bater um papo contigo, que o papo é bom, né? O papo é bom, né? Não é 10 minutos, né, Max? Não. Uma anamnese demora muito mais que isso. Não. Lá a consulta é 1 hora e meia, pelo menos. O cara tem que ir com tempo, né? Vai com tempo, porque pra mudar a vida tem que ter tempo também. Com certeza. Max, obrigado pelo carinho. @ qual é o Instagram? @Dr. Max Rego. Doutor Max Rego comigo aqui, fácil. Você tá ouvindo, quer mudar de vida, procura o doutor aí, que eu tenho certeza, semana que vem tem novidade, é isso? Vamos inventar um negócio aí? Vamos ver? Vamos ver o projeto, você falou do projeto Verão, quero ver, né? Quero ver o projeto Verão, Dr. Max Rego comigo aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos, alguns gordinhos, né, Max? Mas todos humanos.